meus amores, eu sou a professora Thaís, essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o módulo 12, que trata a crise hídrica e a conservação ambiental. Essa aula vai ser menos catastrófica do que a aula anterior, mas é porque eu precisava realmente atualizar vocês sobre os números da água no nosso país, no nosso planeta, no nosso estado, e mostrar o quanto as nossas escolhas podem interferir nisso tudo. E principalmente o quanto nós somos agraciados em ter esse bem maravilhoso à nossa disposição sempre que a gente quiser. Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns exemplos a serem seguidos. Eu vou falar sobre 2 exemplos e aquelas escolhas que a gente pode fazer em casa. Mas vamos começar pelo exemplo. Eu vou começar falando sobre Nova York. Nova York viveu a sua maior crise hídrica na década de 90. Os reservatórios deles chegaram a 27% de água para abastecimento. Aí você diz assim, professora, mas no jornal ano passado, eu lembro que lá em São Paulo, no Rio, o abastecimento chegou a números bem menores. A gente usou a área que não era para usar das represas. Eu falei, verdade? Vocês estão cobertos de razão. Qual a diferença entre o posicionamento em São Paulo e o posicionamento em Nova York? Nova York não quis mais passar por isso e os seus governantes tomaram decisões que são imprescindíveis e a população teve que seguir. O que aconteceu? Eles identificaram que o reservatório chegou a essa capacidade porque havia um consumo descontrolado de água. Além disso, a população vinha crescendo muito e utilizando de forma inadequada essa água. As áreas de mananciais começaram a ser povoadas de forma indiscriminada. Então eu tinha o problema na origem da água, que estava sendo destruída, e no seu consumidor final, que não estava valorizando isso. Então eles precisaram tomar atitudes drásticas, imediatas. E a primeira delas foi voltar lá na origem para proteger os mananciais e as reservas hídricas. Então eles criaram leis de conservação, eles compraram esses espaços para que eles mesmos conservassem, se tornaram espaços de domínio público, mas não de uso público, tem essa diferença. É de responsabilidade das autoridades cuidarem desses mananciais. Eles começaram a descobrir como a água estava sendo desperdiçada nos vários setores, desde a sua captação até o seu uso. Por exemplo, sendo usada para lavar carro, ou que já está lá no final, ou na rede de distribuição com tubulações furadas. Indústrias que poderiam economizar estavam usando sem controle, sem cuidado. E eles começaram em cada setor a identificar como ela estava sendo desperdiçada e como eles poderiam impedir esse desperdício. Então foi imprescindível atuar em todas as frentes de uso de água. Deu certo. Eles começaram também a remunerar os fazendeiros que identificavam o manancial e cuidavam dele. A preservação ambiental está comprovada, é a melhor forma de cuidarmos das nossas águas. Então não bastava o fazendeiro cuidar do manancial, de impedir que alguém colocasse tubulações lá. Para que o manancial não morresse, é necessário que uma área ao seu redor tenha a sua mata mantida. Então, toda essa parte de reflorestamento, todo o apoio ambiental, toda a ação ambiental que o fazendeiro faz, ele é bonificado por isso. E por último, eles instalaram estações de tratamento de água,
estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de resíduos na área rural de Nova York. Já tinha no centro urbano, mas eles observaram que, como não tinha na zona rural, acabava que esse tipo de água, de resíduo ou de esgoto, poderia contaminar os mananciais. Com as estações de tratamento, isso foi solucionado. E assim, Nova York saiu da sua crise hídrica da década de 90 e está, vivendo de amores com a água que tem. Quer ver um caso de sucesso maior ainda? O Japão. Amor, o Japão é um exemplo a ser seguido nesse aspecto. Por quê? Ele tem uma topografia montanhosa. Era tudo para dar errado. Ele tem muitos veios de água. Confere, beleza? Tem. Só que quando chove, gente, é montanha, muita água. Inundação, enchente, começou a desmatar, vem desmoronamento. São muitos desastres ambientais justamente por conta dessa topografia. Aí eles disseram assim, não, gente, não dá pra viver desse jeito. Se a gente planta na montanha e chove lá em cima, sai derrubando tudo. E a gente não pode se dar o luxo de perder uma plantação. Precisamos resolver isso. As plantas naturais, as nativas, elas demoram em média 80 anos para chegar num ponto que possa ser economicamente utilizado. 80. Sendo assim, as florestas começaram a ser protegidas e vistas como se fossem poupanças. Por quê? Poxa, 80 anos, o cara planta 80 anos para colher, sabe? Não é a fruta. Eu vou usar aquela madeira daqui a 80 anos. Aí, então, se daqui a 80 anos eu quero ter uma árvore, daqui a 81 eu quero ter outra, então eu tenho que plantar outra. E aí no ano que vem eu tenho que plantar outra. E esse tipo de pensamento fez com que eles mantivessem uma floresta suficiente para que essas raízes, essas plantas fornecessem todos os benefícios ao solo e cuidassem dos seus mananciais. Além de evitar erosão, esse tipo de coisa, né? Para que eles conseguissem fazer as plantações nas montanhas, respeitando as florestas, eles precisavam usar estratégias inovadoras. Aí eles procuraram os holandeses, que eram na época o pessoal que mais conhecia desse tipo de técnica para esse solo. Não deu certo. Porque o que os holandeses fizeram não resolveu o problema das enchentes, inundações, que eram típicas de lá por conta do terreno acidentado, do terreno, da topografia montanhosa. Aí, quando os japoneses viram assim, olha, não deu certo, a gente vai ter que procurar de outro jeito, outra forma de resolver o nosso problema. Aí eles começaram a buscar na raiz da sua cultura onde que estava dando certo. Aí falaram assim, olha, na cidade tal, lá o pessoal diz que não tá mais dando inundação. Eles fizeram um sistema lá, parece que deu certo. Vão lá, estudam, traz, implanta. E vão aprimorando assim o estudo. Claro, eles também atuaram com proteção de toda a área urbana ou rural. E é incrível. Tudo que você vai fazer lá na terra deve seguir regras bem específicas e detalhadas. Mas o mais interessante é que todo e qualquer espaço lá é aproveitado. Sabe quando a gente passa aqui em Imperatriz por um terreno baldio e tá lá só juntando mato, servindo muitas vezes de depósito para o lixão? Deixa eu te contar. Lá no Japão, amor, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eles usam para hortas, pomares ou para plantações. E eles não precisam ir lá pedir autorização do dono do terreno, não.
Identificou que o terreno está lá abandonado, que não está sendo feito nada de útil lá, elas vão lá, vamos dizer assim, aqui, a gente iria na Secretaria do Meio Ambiente, registraria a localização desse terreno e dizer assim, ó, vou fazer uma horta lá. A secretaria diz assim, ó, pode fazer. Aí se o dono chega no meio do nada e diz assim, olha, eu queria vender o terreno. Então, a prefeitura deixou usar o terreno por pelo menos 2 rodadas. Então, assim, daqui a 1 ano você pode. Oi, tu me distrai. Quem mandou deixar o terreno lá, ó? Desocupado, abandonado, triste. Lá no Japão, amor, você não vai encontrar terreno baldio. Porque as pessoas, elas fazem as hortinhas, elas botam os pomarzinhos para todo mundo ter direito a comer a frutinha. E a intenção é que o abastecimento de alimento seja, assim, acessível a todos. Eu acho isso o máximo. Outra coisa que eles fizeram lá, que eu também acho incrível, na verdade eu acho muita coisa incrível lá, a forma como eles tratam a água é verdadeiramente incrível. Mas lá, sabe, aqui, perto dos córregos, do lado dos córregos, o que a gente encontra? Casas. Às vezes a parede dela é construída assim, ó, pro córrego passar e ter como barreira a parede. Não é verdade? Lá no Japão isso não acontece. Todo o fundo dos vales, ele é proibido ser povoado. Por quê? Gente, vai chover. Se vai chover, essa água tem que ir para algum lugar. E aí, meu amor, como lá é montanhoso, a água vai para onde? Para baixo. Isso quer dizer que essa região aqui tem que estar liberada para que a água chegue e corra o seu fluxo naturalmente. Eles também são muito preocupados com o fato de a água chegar de uma vez nos rios, porque isso pode prejudicar a qualidade de vida dos bichinhos lá, toda a fauna e toda a flora. Então, eles fazem um sistema de drenagem para que a água ela seja absorvida pelo solo, alimente os lençóis freáticos e devagarzinho chegue nos rios e lagos. Olha que inteligente. A gente faz igualzinho, né? Só que não. O Japão ensina que a solução para prevenir inundações e para articular a gestão da água com o uso e ocupação do solo pode ser simples e estar muito próximo. Ele ensina que a aprendizagem coletiva de convivência harmônica com a água é um processo civilizatório. De palavra difícil. Civilizatório e cultural, em que se aprende a partir dos erros cometidos em aproximações sucessivas. Ou seja, amor, deu errado. Como que a gente faz para corrigir? O bem maior é a água. Então, o interesse dela deve ser prioridade. Não o interesse econômico, não o interesse político, não o interesse pessoal. É o interesse do meio ambiente. Porque se o meio ambiente entra em crise, a sociedade entra em crise junto. E o Japão aprendeu isso muito cedo. O que nós temos que fazer? Aprender e colocar em prática. 90% dos desastres são causados pela água. E reconhecemos a importância de soluções comuns para a cooperação mundial para atingir o desenvolvimento sustentável do quadro da Agenda 2030. Todos nós temos a ver com esse desafio. Isso foi um ativista coreano que falou lá no Fórum Mundial da Água em Brasília no ano de 2018. Tem 2 anos. E nesses 2 anos, se cada um de nós tem a ver com esse desafio, o que foi que você fez? Para melhorar?
nós sabemos que tem dicas assim bem clássicas, bem básicas de economia de água em casa. Tomar banhos rápidos, porque, enfim, são 23 litros de água por minuto que a gente pode economizar, certo? Torneira tá pingando, amor, conserta, porque pode chegar a 2.000 litros de água por mês aquele pinga-pinga, desperdiçados. Se na sua casa tem aquele sistema de água quente e água gelada e você ligou a água esperando a água quente chegar, porque precisa passar pela tubulação inteira, né, que tá gelada, a água que tá nas paredes está gelada, o que você faz? Meu filho, com um balde junta essa água gelada. Aí, meu filho, espera essa água gelada cair e essa água gelada que tá limpa, ela pode ser usada no vaso, para aguar a planta, para lavar banheiro, para limpar o quintal, para aguar as plantas do quintal, a do jardinzinho. Gente, dá para economizar. Guarda. De uma única vez você vai ver o quanto de água que você economiza. Pelo menos 4 litros, assim, bem no mínimo, se o suporte de água quente é próximo do seu banheiro. Se for longe, meu amor, é mais ainda. Fecha a torneira quando você estiver escovando o dente. Ou quando seu pai estiver se barbeando. Porque aqui ninguém se barbeia ainda, né? Mentira que se barbeia assim, né? Não me ilude não, gente. Por favor, quer dizer, não me desilude. As minhas crianças ainda não estão de barba e bigode, tá? Mas quando vocês fizerem isso, que vai demorar muito, porque vocês não vão crescer, vão ser meus menininhos, miguxes, coisas fofas da tia. Aí você vai fazer a sua barba, deixa a torneira desligada, para quem usar creme certo com Gillette. Se você usa barbeador elétrico, aí já nem precisa disso, né? Vai lavar o carro, meu amor, para de ficar jogando água com a mangueira, usa balde. Pega o balde, bota a água, jaca o sabão, limpou, pega outro balde, vai tirando a água com sabão. Você vai economizar muito mais água. Só a bagatela de uns 150 litros por baixo. Sim, você pode dar prioridade a produtos de lavagem a seco. Para carro tem produtos que você vai usar um pano seco, vai passar o produto e vai passar no carro e ele vai sair limpinho como se tivesse passado pela ducha e nem usou água. Nada. Sim, esse produto existe. E hoje em dia nem é tão caro assim mais, tá? Outra coisa, procure equipamentos de limpeza práticos e que te ajudem a economizar água. Por exemplo, o mop, ele ajuda. Rodo mágico, que é aquele rodo que tem uma espuminha embaixo. Ao invés de você jogar água, você pode passar o rodo mágico. Você vai limpar a sua área, ao invés de lavar a sua área, você pode usar o rodo mágico. E assim vai. Aqui em casa a gente usa muito o rodo mágico. A gente não usa o mop, usa o rodo mágico. Mas, por exemplo, a gente lava a área é grande, né? Mas a gente usa em média uns 5 litros de água apenas para lavar a área inteira. Ou então eu pego a água da máquina de lavar roupa, vou juntando a água da máquina, de 2 lavadas é suficiente. Eu separo a do sabão e separo do amaciante. A do sabão eu uso para lavar e a do amaciante eu uso para tirar a água do sabão. E aí eu posso jogar água assim, ó, morto. Como a gente usa produtos biodegradáveis e ela vai acabar escorrendo para o solo, que a casa tem uma área de areia, eu ajudo a fazer com que essa água retorne para o nosso solo. Ela vai ser filtrada, bonitinha. Mas essas dicas aí a gente já sabe, né? A gente pode também fazer outras escolhas, mudar algumas coisas na casa que vai permitir que a gente economize mais água. Por exemplo, muito mais comum hoje em dia os vasos com caixa acoplada. É aquele que você senta no vaso, nas suas costas fica a caixa de descarga? Pois é, ela é caixa acoplada. Ela tem uma economia de 2/3 de água comparada àquela caixa que é em cima, que tem a cordinha para você puxar. Além da caixa acoplada, tem algumas caixas acopladas que tem sistema de acionamento duplo. Você aperta um botãozinho quando é o número 1, aperta o outro botãozinho quando é o número 2. E ele usa só metade da capacidade quando é o número 1, para limpar do xixi,
E quando é o número 2, ele usa capacidade total. E ainda tem umas diquinhas na internet que se a vazão da sua caixa acoplada for boa, você pode pegar uma garrafinha PET, daquelas de água mineral, de 500, enche de água, tampa, bota na caixa acoplada, que ele vai diminuir mais ainda o volume de água utilizado lá dentro. Nem sempre funciona, se colocar no lugar errado você pode quebrar, então deixa isso para um adulto. Mas conversa sobre essa possibilidade com o seu pai, tá? Isso é coisa de MacGyver. Torneiras com temporizador a gente já viu no shopping, né? Botou a mão, cai a água, tirou a mão, a água para de cair. É interessante que a gente não imagina o quanto isso é prático em casa. Que enfim, quando a gente vai escovar os dentes, às vezes a gente esquece a torneira aberta. Se você tem irmão pequeno em casa, aí é que você sabe disso mesmo. E esses temporizadores, eles podem ser colocados tanto na pia do banheiro quanto na pia da cozinha. Você vai passar um pouquinho de raiva até se acostumar, porque você vai estar acostumado com aquela vazão passando o tempo inteiro, mas a gente precisa economizar, né? Outra coisa é um regulador de vazão. Gente, o regulador de vazão é esse plásticozinho, olha que besteirinha, bobaginha. Só que se a gente usa um regulador de vazão no chuveiro, economiza até 80% da água, sem que você passe raiva. E se você usa nas torneiras, são 60%. É muita coisa, gente, para um negocinho tão pequenininho. Já os arejadores são adaptadores que a gente coloca normalmente na torneira e ele vai misturar água e ar e vai permitir que você tenha a mesma sensação de volume de água, só que com menos água. Interessante, né? Muito interessante. A gente precisa mesmo mudar os nossos hábitos, sabe? Mudar as nossas escolhas e optar por coisas que ajudem o meio ambiente. Viver em harmonia com o meio ambiente é uma necessidade do mundo de hoje, bem mais do que antigamente, porque os nossos recursos naturais estão acabando. Até a nossa próxima aula. Fica de olho na Agenda Edu. A gente não finalizou o nosso módulo, tá bom? A gente ainda tem mais uma aula sobre esse módulo e a gente se vê na aula de quarta-feira. Beijo no coração e até mais.